Já pensou em na sua vida toda que você apenas estudou apenas com meninos e você é um outro menino? Chega uma menina no seu ensino médio? Essa é a trama de A Primeira Vez, da Netflix. Apresentar a Eva Samper. Ela será a primeira menina aqui no Colégio José Maria Ruth. Saudações, galera, Christ aqui, e hoje a gente vai falar dessa série que já faz até um tempinho que foi lançada, mas mesmo assim eu acho uma série muito divertida, eu acho interessante a gente conversar sobre ela, e eu queria que muitas pessoas conhecessem ela, porque eu sinto que uma boa parte do público não conhece ou não fala muito sobre essa série, que eu acho muito interessante. E hoje a gente vai estar falando do primeiro episódio dela. Bom, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, comentar alguma coisa aqui embaixo e vamos lá pro vídeo. Bom, nessa obra que se passa em 1976, a gente vai acompanhar o Camilo, que é um garoto de 16, 17 anos por aí, que tá lá pelo seu ensino médio, que tem um grupo de garotos que ele anda, que são completamente, digamos, assim, meio sem noções, assim, não tem muita noção meio da vida, são um pouco meio machistinhas, porque conviveram a vida todinha só com meninos, né, na escola, então eles estão uma cabeça bem fechada e um pouco complicada, digamos assim. Mas o Camilo, ele é um pouco diferente. Ele pensa também assim, só que ele tem um pouco de noção na cabeça dele. Ele quer ser jornalista esportivo e ele também tem uma certa incerteza dentro dele. Dá pra perceber na série que ele é um pouco inseguro sobre as suas atitudes. E também temos a segunda protagonista dessa história, a Eva. É uma garota bastante progressista, ela é feminista também. Ela tem um grande senso de justiça e também ensinar, digamos assim, de certa forma. Educar pessoas que não têm muita noção sobre o que ela tem. Ela, na própria obra, ela vai fazer bastante referências a bastante livros. Temos os outros personagens secundários, que são Martin Salcedo, um garoto bem valentão, assim, que não quer muito papo com ninguém. E ele gosta bastante do núcleo, né, dos amigos dele, então ele não quer que ninguém entre ou saia. Ele é, digamos, um bully que não quer muito papo. E ele é bem, digamos, também safado, como diz na obra. Em livros, tanto em filmes. Também temos o Gustavo Pabon, que é um moleque bem reservado na dele. Ele tem um certo problema na fala, ele fica repetindo tudo que ele fala. Basicamente é isso. Nesse episódio a gente não sabe muito sobre ele. Temos também o Rodrigo Arbelas, um garoto que ele é muito gente boa, eu diria o mais gente boa desses meninos. Ele é bem na dele também, a gente sabe que ele tem uma afeição por música. Ele parece ser um que mais faz noção na cabeça dos meninos. Também conhecemos o Álvaro Castro, que todos ele é o mais cabeça oca, ele gosta muito de futebol. Ele também parece ter um grande coração, mas ele também acaba sendo meio que influenciado pelo Salcedo e pelos outros. Bom, vamos agora dar início ao primeiro episódio. No início, a gente acaba conhecendo os 5 protagonistas, né, os 5 meninos. Eles estão dentro do banheiro vendo revistas eróticas, digamos assim. Bom, aí eles acabam percebendo que uma menina do nada chegou no banheiro. E eles perguntam o que está acontecendo, porque não tem meninas, né, naquela escola. E ela fala, a partir de hoje, eu vou ser a primeira garota. Eu vou ser a primeira, né, a primeira já faz referência até ao nome da série, né, A Primeira Vez. Bom, chegando na sala, ela se apresenta pra turma, digamos que todo mundo tá meio encantado e assustado com a presença da Eva. Ela não é muito tímida, então ela chega com bastante presença na sala, então deixa eles meio assustados, mas, digamos, de certa forma aprecia ela. Bom, já no recreio, eles ficam, todo mundo da escola fica meio que observando a Eva assim, tomar o seu lanche, né? E ninguém toma coragem pra falar com ela, todo mundo ainda tá meio assustado com a presença dela. Até ela mesma decidir que vai falar com os meninos, né? Que estavam no banheiro que ela tinha conhecido. Ela chega e cumprimenta geral, mas os outros 2 personagens secundários, assim, mais terciários, na verdade, que são os irmãos Acunha, que ela cumprimenta e pergunta os nomes deles, e todo mundo responde, e ela fala que não gosta de ser tratada pelo seu sobrenome, ela gosta de apenas ser chamada por Eva. E aí também ela cita um livro, que é A Importância de Ser Prudente, de Oscar Wilde, e na série também vai ter essas várias referências a bastantes livros que ela lê, que ela vai acabando dando bastante referência aos meninos. E ela fala que esse livro fala quão importante é ter um nome que combine com você. Ela fala até tipo, ai, que horror ter um nome Janete quando você tem cara de Marta, digamos assim. Mas é bem bobinho mesmo, é só pra puxar assunto. Aí bom, na volta da aula, a Eva acaba sentando do lado do Camilo. E ele não fica encarando muito ela, ele só fica tipo olhando pra frente no quadro, ele não encara ela. Chegando na hora da saída, ela até pergunta pra ele por que ele não conversou com ela, se ele não gostou dela. E ele fala que não era isso. Acaba desenvolvendo, ele acaba desenrolando, falando que não era sobre isso. E aí ela decide acompanhar ele até a casa dele. Chegando lá, ela acaba falando um pouco sobre algumas histórias, né, que ela adora contar sobre livros e fatos da atualidade daquela época. E quando eles chegam na casa do Camilo, o Camilo até pede pra ele levar
levar ela até o ponto de ônibus, só que ela fala que não precisa, e o Camilo fala, não, mas isso é uma questão de cortesia e tudo mais, e nesse ato que ele fala de cortesia, ela acaba explicando pra ele o que era o significado da palavra cortesia, e também acaba citando a peça de Ana Bolena, que fala, quando as mulheres não faziam o que os homens queriam, o que os seus maridos queriam, elas tinham a cabeça arrancada. Então, é basicamente isso o que ela fala pra ele. Aí, bom, o Camilo vai pra casa, e os pais deles, que estavam observando toda essa situação, que são o seu José e a dona Ana, eles acabam perguntando pro Camilo quem era aquela menina e tudo mais. E o seu José, ele tem uma atitude bem, digamos, conservadora, né? Ele vai falar o tempo todo isso na série, né? Que ele vive numa casa católica, apostólica romana. Então ele tem essa atitude mais, digamos, bem conservadora da parte dele. E a dona Ana, que no momento ela é bem na dela, ela não sabe muito sobre as opiniões dela, só sabe que ela não concorda tanto com o José. Aí eles acabam conversando, né, sobre a Eva. Ele pergunta se era uma namorada, ele fala que não. E ele pergunta por que ele não acompanhou ela até a casa dela. E ele fala que na verdade ela pegou um ônibus. E ele pergunta por que ele não acompanhou até o ponto de ônibus. Aí ele explica, né, toda essa questão da cortesia e da peça da Ana Bolera. E o seu José já, tipo, o que aconteceu com o Camilo? Que ele não era assim, estranha muito. E a mãe dele também estranha um pouquinho, mas não fica em quesito de revolta, igual o pai dele fica. Bom, já no outro dia, o seu José acaba, digamos, pegando no flagra o Camilo cantando enquanto toma banho. Aí ele comenta com a dona Ana, que tá passando por ali perto, né? Ele fala, não sei o que, olha, o Camilo tá apaixonado e não sei o que, não sei o que lá, mas eu não aprovo muito essa garota, porque ele tá enfiando coisa na cabeça dele e não sei o que. E a dona Ana não concorda muito, ela fica calada, mas ela não dá resposta sobre o que ela tava pensando naquele momento. Bom, e quando ele sai basicamente do banho, todo arrumado, ele tá com o cabelo todo diferente, digamos assim, bem exótico, e o pai dele também já estranha, porque era atitude, né? Mas ele acaba falando, eu fiz isso pra mudar um pouquinho de visual. E aí ele sai e vai pra escola. Chegando na escola, basicamente todos os meninos estavam com o cabelo todos diferentes, assim, bem exóticos, igual os do Camilo. E o Martin Salcedo não tá gostando dessa situação. Ele acaba, né, falando, resmungando, né? Tá todo mundo com os cabelos diferentes contra essa garota nova. Bem resmungão, assim. E aí, quando tá tendo a aula, a professora acaba falando que vai ter 2 eletivas na escola, que é de contabilidade, de elétrica. E aí ela acaba retrucando, falando que precisava de um outro curso. E ela sugeriu o tricô, se eu não me engano. E aí a professora fala, pode ser. Bom, da vinda da Eva parece meio estranho, né? Já que ela é toda, digamos, feminista e não quer, tipo, impor que mulheres apenas façam coisas de mulheres. Mas vai ter um sentido na obra. Aí já é cortado pra aula de educação física, onde basicamente os meninos estão fazendo uma guerra dentro daquela quadra. Eles estão jogando futebol, mas estão sendo bastante violentos um com o outro. Inclusive o Quinones, que é, digamos, um valentão da escola. É o maior valentão da escola, todo mundo teme ele, todo mundo tem um certo medo dele, né? E antes de começar o jogo, o Salcedo pega pra comentar, não, porque essa garota, vocês estão pegando a cabeça por conta dessa garota, estão dando de visual. E ele fala como ele tá se sentindo meio incomodado com ela. Aí também se sentindo incomodado com ela e com ela sugerir esse tricô, porque tricô não era coisa que o menino tinha que fazer na cabeça dele, né? Aí a Eva chega, se intromete na conversa e fala assim, olha, na verdade não é por conta de menino ou menina, na verdade ela só estava querendo uma eletiva que fosse mais tranquila do que habilidade elétrica, e era somente isso. E aí já é cortado também pra questão do futebol, né, que os meninos acabam se enfrentando e tudo mais. O Camilo, na tentativa de impressionar a Eva, acaba se metendo em uma briga com o Quinones, e eles falam assim, amanhã na saída eu te pego, não sei o que lá. E o Camilo vai acabar falando, tudo bem, vamos brigar, vamos sair na mão. Só que o Camilo é muito covarde, e na série vai se provar que é bastante verdade. Não só o narrador fala, inclusive o narrador é o próprio Camilo mais velho, fala que o Camilo é bastante covarde, e na obra a gente também vai ver isso. E a Eva fica tipo meio estranha com essa situação, mas ela não comenta nada. Já na saída a gente acompanha os 5 meninos indo ver filme erótico, que é uma coisa que vai se repetir bastante, essa temática deles terem bastante hormônios, digamos assim. E eles estão indo ver esse filme no cinema, e a Eva interrompe, né, já que eles estão indo a caminho, ela acaba entrando no meio do caminho, ela interrompe e fala assim, nossa, mas esse filme é tão chato, inclusive eles se assustam com ela saber desse filme. Ela fala, não, esse filme é só... não tem história, não tem nada, é uma cinematografia tão chata e não sei o que, vamos assistir uma coisa melhor. E ela acaba recomendando o filme Os Embalos de Sábado à Noite. E o Salcedo, vendo que ela já tá se prometendo de novo, uma coisa que ela não foi chamada, ele acaba discutindo com ela e o grupo fica meio que rachado. A boa parte dos meninos vão com a Eva, porque eles basicamente já faziam isso o tempo todo, né, de ficar indo pra aquele cinema, ver filme erótico. O único que não vai com a Eva é o Camilo, que tá com medo do Quinones, então
ele acaba indo com o Salcedo, porque o Salcedo também ele já é de arrumar briga. Então ele já é um moleque briguento, ele queria a defesa do Salcedo. E como ele sabe que o Salcedo é bastante temperamental, ele foi com ele pro cinema só pra amaciar o ego do Salcedo. Bom, mas aí passa os 2 filmes e eles vão pro Clube 68, que é basicamente um ponto de local onde eles se encontram, que é tipo um barzinho, uma matinê, mais ou menos assim, daquela época, que era bastante comum, né, naquela época ter esses barzinhos onde adolescente ia. Aí eles acabam comentando sobre o filme e tudo mais. Aí vai até perguntar, esse filme foi tão legal assim quanto você achou que era? E ele fala, não, foi sim, mas ele não gostou do filme, o Salcedo. E aí o Quiñones acaba chegando dentro do Clube 68 pra brigar com o Camilo adiantado. Era pra eles brigarem no outro dia e não naquele dia. E acaba até meio que assustando o Camilo, porque não era pra aquele dia. Mas o Quiñones fala, pra que deixar pra amanhã se a gente pode fazer isso hoje? Não sei o que. Aí começa o negócio de se preparar pra bater um no outro. O Camilo, mesmo com covardia, acaba indo pra cima, né? Tipo, fingir que vai brigar também. E a Eva acaba meio que, tipo, zoando com a cara dele, falando que ele é um Jim Stark do filme Jovens Rebelde ou Juventude Transviado. Não lembro mais ou menos qual é o nome do filme. E ela acaba zoando com a cara dele. Fala assim, você gosta desse protagonista. Que na história, o protagonista, ele mora numa casa funcional. Então os pais são bastante problemáticos. E pra descontar nisso, ele acaba descontando no mundo. Igual o Quiñones, ela quis dizer, né? E aí o Quiñones, meio envergonhado, acaba saindo de lá. E a Eva acaba ganhando a discussão, né? Ficando com o ego um pouquinho elevado também. A Eva também acaba citando o livro Lis de Estrada, que fala sobre quando um evento que aconteceu onde a ação das mulheres de cruzarem as pernas acabam evitando uma briga. E aí nessa, a Eva já um pouco emocionada, acaba falando pra eles assim, olha, eu vou apresentar algumas coisas que eu gosto pra vocês. E ela acaba apresentando pra eles o cigarro, que na época era uma coisa bem de jovem fazer, né? Jovem descolado, de fumar e não sei o que. Era basicamente o que era aquele vape nos anos de 2022, 2023, era basicamente um cigarro naquela época. E aí os meninos acabam fumando junto com ela, mas eles não gostam muito. E a Eva também ensina eles a dançarem, o que o Salcedo não dançou, porque o Salcedo detesta essa ideia de dançar, porque ele acha que é uma coisa de menina. E ele fica olhando com uma cara super feia pra Eva, mas a Eva acaba meio que cagando pra ele e ensina os outros 4 a dançar. E acaba que todo mundo acaba se divertindo e tudo mais. E já, né, que vocês têm namoradas, é por isso que vocês não têm namoradas, porque vocês têm muita cabeça fechada. Eu vou ensinar vocês a beijarem. Aí a Eva acaba beijando os 5 meninos, porque aí sim o Salcedo quis participar, né? Pra amaciar o ego do Salcedo, ela acaba falando que o beijo dele foi o melhor, mesmo não sendo. E aí já é cortado pro outro dia. A Eva acaba surpreendendo o Camilo, porque ela acaba meio que chegando de supetão na casa dele. Ela não invade, mas fica na frente da casa dele esperando ele ir pra escola. E ela acaba acompanhando ele. Nessa andada desses dois pra ir pra escola, ela acaba falando que a Isabel Perón acabou sendo retirada do poder governamental que ela estava. Que isso é muito revoltante, que parece que esse mundo não tá mudando. E o Camilo também fala, pois é, ele acaba meio que, tipo, travando ali. Chegando lá na escola, e na volta da história da eletiva, a professora acaba falando, Eva, tudo bem, você pode fazer a eletiva de tricô, a gente vai ter essa eletiva nova agora pra você. Só que a Eva fala, nossa, mas só pra mim? Vai ter só um aluno pra uma eletiva todinha? Aí a professora acaba falando, verdade, né? Quem mais vai querer entrar? E nessa, a Eva acaba meio que conversando todo mundo, começando pelo Camilo, que ela já tava criando uma certa intimidade, que inclusive os dois iam pra escola, ela acaba falando, né? Falei na hora que o beijo do Salcedo foi o melhor, mas na verdade o que eu mais gostei foi o seu. Aí ele já fica, ai meu Deus do céu, não sei o que. E ele já tava meio que apaixonadinho, né, pela Eva. Aí acaba cedendo, né, e acaba indo também pro curso de tricô, junto com basicamente todo mundo da escola, a grande maioria, menos o Salcedo. O Salcedo recusa totalmente essa ideia e ele acaba ficando cada vez mais puto com a Eva, tá mudando, digamos, demais a escola. Bom, aí já é cortada por uma cena, um banheiro onde basicamente eles acabam comentando sobre a Eva, principalmente o Salcedo, que fala, não, porque isso tá ridículo, essa menina tá mudando tudo. Vai ficando bem bravo. E o Camilo fala, mas não é bem assim. O Avelar também, que tem uma cabeça mais aberta, fala, não é bem assim, é legal a gente experimentar coisas novas e tudo mais. E meio que todo mundo acaba não concordando com o Salcedo. Acaba ficando meio que bolado com isso. É cortado na hora da saída, o Quiñones, junto com um grupo dele, acaba parando o Camilo e acaba puxando ele pra briga. E a Eva acaba meio que, tipo, tentando salvar ele, porque ela aparece de carro, de um táxi, acaba pedindo pra ele entrar. Só que ele não entra porque ele fica com medo de pagar de covarde na frente dela e ele acaba entrando na briga. Então o maior pau da vida dele todinha. Escuta um monte da Eva, porque a Eva fala, eu não gosto de gente violenta, isso, na minha opinião, é o que está destruindo o mundo, é o que corrói o mundo. Pessoas violentas, que criam outras pessoas violentas, que acabam criando um ciclo de violência. E o Camilo acaba meio tipo, nossa, vacilei demais. E aí ele vai pra casa, basicamente, e ele acaba sendo cuidado pela mãe dele, a dona Ana, e
tenta cuidar dele, fala, nossa, mas você foi muito idiota de fazer isso. E o pai dele até tenta, tipo, falar, ah, não, mas isso é coisa de menino, não sei o quê. Se ele não fizer isso, ele vai virar mariquinha. E aí a dona Ana fala assim, ah, mas não é bem assim. Porque, digamos, ela acaba trazendo um fato, né, na história, né? Ela fala assim, mas não é bem assim, porque os guerreiros da Grécia Antiga, a maioria eram bissexuais e todos eles eram guerreiros, eles não precisavam, digamos, hétero pra ser forte. O que, bom, é uma informação meio errada, mas na época era, digamos, vista como certa, porque na época não tinha esses dados totalmente corretos, né? Na verdade não era a maioria que era bissexual. Na verdade era uma tradição que eles tinham de passar os seus conhecimentos através do ato sexual. Não tem um dado de quantos eram héteros, quantos eram bissexuais, quantos eram gays. Na verdade não tem esse dado atualmente. Mas na época acreditavam sim que a maioria eram bissexuais ou gays. Bom, e aí o José já fica muito bravo por toda essa situação que a dona Ana falou e fala, nossa, essa mulher tá pegando também a cabeça. Ele acaba ficando puto. Aí no outro dia, acaba acordando o Camilo com uma vuvuzela no ouvido do Camilo e ele acaba acordando para eles irem para um jogo que vai ter num estádio, que é do time que eles torcem. E o Camilo tá com um pouco de preguiça, mas ele vai assim, mesmo resmungando. Mas o seu José já tava simplesmente levando um menino menor de idade pra, digamos, Casa das Primas. Tá nas segundas intenções, então ele, em vez de ir pro estádio, a Casa das Primas. Sim, ele faz isso. Insano, simplesmente insano e muito errado. Mas na época eram vistas como, digamos, coisa de homem, né? Então ele acaba levando o Camilo pra Casa das Primas, né? Onde, né? Vocês sabem onde que acontece lá. E o Camilo até fica meio vidrado assim, mas ele acaba recusando. E o pai dele pergunta por quê no carro, né? De volta pra casa, ele acaba perguntando por quê ele recusou. E o Camilo fala, olha, eu recusei porque eu acho que eu tô apaixonado. E aí o seu José, que tava naquela pilha de achar que o filho dele poderia gostar de homens, ele acaba falando assim, tudo bem, ele não tá gostando de homens. Aí já é cortado pra segunda. Na segunda, tá rolando toda aquela aula de tricô, né? Que é uma situação nova pra todo mundo na escola. E acaba que a Eva acaba sendo a pior de todos ali. Então a professora acaba chamando muita atenção dela. Fala assim, como é que você consegue ser a pior, sendo que você é a única menina e você consegue ser a pior de todos? E aí ela acaba falando, olha, não é porque eu sou menina, porque eu tenho que ser bom nisso, e que se eu tô sendo ruim é porque você é uma professora pior. Então acaba dando um pouco de BO e uma má impressão em quesito de reputação da Eva sobre os professores. E o Salcedo, já meio que revoltado com isso, quando eles vão pro banheiro, os meninos, ele acaba comentando, ele fala, olha, essa menina tá completamente com um juízo fora da cabeça, e que por todas essas atitudes dela, eu acho que é uma trabalhadora dos prazeres carnais, digamos assim. Mas ele não fala isso, ele fala realmente aquela palavra com P, mas eu não quero falar aqui porque eu não quero ser monetizado, né? E o episódio acaba com a Eva flagrando o que eles falaram sobre ela, e eles também acabam percebendo que ela ouviu que o Salcedo falou sobre ela. Bom, gente, basicamente foi isso. Eu gostei bastante desse episódio, traz uma visão bem, digamos, verdadeira sobre os anos 70, né? Sobre essas questões. Eu gosto muito da temática também, né? De trazer uma garota, digamos, super politizada por um meio onde só tem meninos e com a cabeça super da época, né? Então, eu acho uma temática bem divertida e bastante coisa para se trabalhar, e a obra vai trabalhar bastante todos esses quesitos. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, gente, valeu por tudo.